Você é conhecido aqui na cidade também, né, como o homem do turismo. O homem do turismo. E como foi essa Essa migração, né? migração aí de você ser aquele cara que é um articulador político, um cara que viveu dentro da Assembleia, e hoje é um cara que é referência na questão do turismo aqui na cidade de Parnaíba. Conta um pouquinho aí como é que foi essa Isso foi natural, natural, né? né? Eu sempre gostei do tema turismo. Eu, com 18 anos, tão logo no ano que eu completei 18 anos, eu joguei uma mochila nas costas, fui passar um carnaval em Salvador com as amigas minhas daqui de Parnaíba, que Aham. tinham um apartamento lá, estudavam lá, tinham um apartamento lá. Então eu saí daqui para passar em torno de uns 10 dias lá Em em Salvador. Salvador, passar um carnaval tranquilo e tal, e depois ir encontrar com meus pais em Fortaleza, que eles estariam em Fortaleza. Acabou o carnaval, aí eu fui para a ilha de Itaparica. Aí o que Sim. era 10 dias já ultrapassou. Quando foi para eu vir para Fortaleza, aí eu digo, eu não vou para Fortaleza, eu estou aqui, Salvador, Salvador. aqui embaixo, né? Aham. Fortaleza está Lá em aqui em cima. cima. É. Salvador é leste, Fortaleza é norte. Eu vou fazer o litoral O todinho. litoral todinho. Então eu saí fazendo o litoral todo. Mas fez de Fiz, carro, não, ônibus? não, que ônibus, não tinha carro, não tinha. Era nas praias era a pé. Eu indo de uma praia É para mesmo. outra. Deu uma de mochileiro. Exatamente, de dormir Rapaz, em rodoviária e tudo. E o interessante, foi eu um sonho saí, que eu sempre tive de fazer, mas nunca mas consegui realizar, né? se não meter a cara e fizer, Se fizer, não vai, não. E eu saí daqui com um talão de cheque do Banco do Nordeste. Foi minha primeira conta bancária. Eu trabalhava na prefeitura. Sim, Trabalhava na prefeitura aqui na época. E fui fazer essa viagem com um dinheirinho contado para passar bem esses dias lá sim. em Salvador, né? Salvador. Depois do carnaval, que eu resolvi fazer essa maratona toda, como é que eu fazia? Eu ia para uma cidade, para uma praia, aí nisso tem um fato interessante. Eu peguei um ônibus em Salvador, de Salvador para Aracaju. Na noite que foi implantado o, o horário de verão. Aham. Quando eu embarquei no ônibus, que o ônibus começou a sair, começou a ter uma confusão lá, que naquela época tinha o cobrador dentro do ônibus, Cobrador né? dentro do Ali para ônibus, ir é. ver. E ele descia na cidade É, seguinte, para né? poder já Ali. embarcar o É. restante do pessoal. Aí começou uma confusão entre ele e uma gringa, né? Ele não falava nada do que ela falava e ela muito menos entendia o que ele dizia. E eu, estudante na época, com aquele inglês arrastado, comecei a conversar com ela e ela me explicando. E o que foi que aconteceu? Ela entrou no ônibus achando que estava no horário dela. E o Dela. horário dela já tinha sido uma hora antes. Uma hora Ela não antes. sabia Aham, do horário do de horário verão. de verão. Aí eu chamei o cobrador, expliquei a situação toda para ela. Ele deixou ela seguir. Aí Aham. aí ali conversando com ela e ela começou a me falar de albergue da juventude, residência. Ela era israelense, Ofra Arilha, o nome dela. Ela era psicóloga, tinha seus 30 anos mais ou menos, e eu com 18. 18. E ali a gente começou a conversar, fomos fazendo uma amizade, descemos em Aracaju, fomos para esses albergues, de Aracaju nós fomos para Maceió, aí eu conheci uma outra turma fantástica de gringos que estavam num albergue, numa Rapaz, residência universitária é aventura, lá né? em Maceió. Através desses que eu conheci lá, eu fiquei conhecendo uma mexicana que ia de Maceió para Recife de trem, eu não sabia nem que existia esse trem. Aí, resultado, eu fui com ela de Maceió para Recife de trem. Em Recife, a gente encontrou de novo com essa israelense, que ela não ia de trem, ia por outros meios de transporte, e assim foi indo. Foi indo E até nessas, chegar em e Fortaleza. nessas cidades todas eu descia e ia para as praias. E as praias
eu ia de uma cidade para outra, aquela cidade mais pra, caminhando na beira da praia. Conheceu o litoral todo. Aí o que é o interessante? Eu chegava nessas residências universitárias ou nos albergues sem dinheiro nenhum. Né? O que eu tinha em espécie, eu já tinha gasto todo. Aí eu ia, geralmente tem um restaurantezinho ali perto, eu ia lá, me identificava, dizia que estava ali naquela residência universitária, deixava um documento qualquer ou uma folha de cheque assinada, para ele me fornecer a minha alimentação durante aqueles dias que eu estava ali, como era o único talão de cheque que eu tinha, eu pagar só com um cheque no dia que eu fosse embora. E assim fazia. Aí eu ganhava o mundo, passava o dia todinho comendo quase nada. Rapaz. Por onde eu andava, para quando chegar de noite fazer a refeição. Fazer a refeição valendo. A refeição valendo. Aí eu passava aquele cheque, ligava para uma vizinha minha, porque nós morávamos ali na rua Ceará, e para lá não tinha plano de expansão de telefonia. Né? Só funcionava na região aqui, a gente tinha um telefone comprado, mas não tinha instalado. Estava esperando já tinha chegar. feito o consórcio do aparelho. Aí, como a nossa vizinha mudou para lá, já levando uma linha, ela tinha uma linha telefônica, eu ligava para minha mãe. Mamãe, deposite tanto aí que eu passei um cheque aqui, vai chegar. Vai chegar. Aí ela ia lá e depositava aquilo e algo mais, e assim foi indo, até eu chegar em Fortaleza. De Fortaleza, eu tenho uma tia que mora lá, e isso 3 meses depois. Era para passar 10 dias, passou 3 meses e 10 dias. Não, passei quase 3 meses. Quase 3 meses. Quase 3 meses. Rapaz. Aí, cheguei em Fortaleza, já debilitado, porque passando fome, digamos assim, né? Subnutrido. Aí, fui caminhando da rodoviária para casa da minha tia, longe pra cacete. Ficava onde lá? Da rodoviária até onde? Ela morava na Rua Esperanto, ainda me lembro, Rua Esperanto 1701. É no bairro Aeroporto. Ah, no aeroporto. Rapaz, mas era longe. É longe. Era longe. Demais, eu fui caminhando. No caminho eu peguei uma chuva daquelas, com a mochila nas costas. E aí, no dia seguinte eu amanheci com febre e foi evoluindo pneumonia. Foi mesmo. Foi. Aí por conta disso fiquei ruim mesmo. Logo na chegada em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Por conta disso perdi o show da banda RPM, que eu estava me esforçando para chegar em Fortaleza para pegar o show da banda RPM. Perdi porque estava acamado mesmo. Rapaz. Aí eu sei que tratei e vim com os exames tudo, e foi o que me salvou. Quando eu cheguei aqui na prefeitura, eu estava demitido. Porque eu tinha 1 mês de férias. 3 meses. Eu passei 2 a mais. Aí eu estava demitido. E o que me salvou foi os exames todos de, eu estava doente e tal, essa coisa toda. Tá aqui os exames. E a dona França, que é uma pessoa que eu tenho assim, o maior carinho, que era chefe de gabinete do prefeito, que era o doutor João Silva, Sim. na época, e foi no Herbert. Esse mesmo Herbert que depois eu fui ser candidato no lugar dele. Aí foi lá e conversou com ele, que ele era o secretário de administração, aí me readmitiu. E aí o cara pegou pneumonia, tá com atestado aqui. E aí, nessa viagem toda, eu vi muita coisa com relação ao turismo. Ao turismo, porque você rodou o Nordeste todo. Né? Eu via as coisas lá e dizia, na Parnaíba também tem, e não acontece. E não acontece isso. E nós tínhamos aqui, na época, não tinha Secretaria de Turismo, era o Departamento de Turismo. Se não me engano, era a dona Jandira Castro, que era a diretora de turismo, né? Mas também não levei as demandas para ela, nem nada, e aquilo ali era muito tímido, a prefeitura era muito pequena, e foi passando e eu fui me envolvendo com eventos esportivos. Campeonato de surf na Pedra do Sal, os primeiros campeonatos de surf na Pedra do Sal, quem fez fui eu. Ah, foi? Um dos primeiros, eu e o Osmar, né? Aí, campeonato de kart, era gincana, tudo isso... Foi organizando isso aí. Tudo isso Isso mais ou menos que ano agora? Em 84, 84, 85, né? 84, 85, 86. Aí depois... Pioneiro. Aí depois, eu trabalhando na prefeitura, veio uma equipe de TV, essas TVs que estavam começando na época, essas TVs independentes, fazer um documentário aqui,
e o doutor João pediu que eu acompanhasse ele, essa pessoal da TV Panorama, de Brasília, no empresariado aqui de Sim. Parnaíba, para conversar, que eles faziam um documentário da cidade, mostrando todo o potencial da Aí cidade. tu pegou. Aquela coisa toda. E eu fui. Aí eu sei que ali teve um envolvimento tão grande assim com a equipe, que depois daqui eles foram para Petrolina. Aí eles me convidaram para ir trabalhar com eles Lá em Petrolina. Em Petrolina também. Aí eu fui, lá nessa época eu tinha passado em primeiro lugar num concurso aqui da Telepisa, Sim. para trabalhar na Telepisa. Aí a dona França, mais uma vez, disse, meu filho, não faça isso. Você vai deixar tudo? Eu digo, vou, dona França. De novo. De novo. Aí abandonei tudo, mas na prefeitura eu tirei só uma licença. Aí lá era carteira assinada e tudo. Aí fui para Petrolina. Rapaz. Aí passei 8 meses em Petrolina dentro daqueles projetos agrícolas, aquele negócio todo. E foi uma fase na minha vida que eu ganhei algum dinheiro. Aí todo final de semana ou eu ia para Recife ou eu ia para Salvador. Pra Salvador, que ficava. Porque lá tinha a Nordeste Linhas Aéreas que fazia Aham. o transporte com aqueles bandeirantes, o pessoal chamava até o Mata 13, porque quando caía, morria todos os 13, né? Todos os 13 que estavam no Era. avião. Então, e aí eu fui vendo essa questão do turismo e tal, e fui gostando, e fui me envolvendo e entrei nessa questão dos eventos. E os eventos Começaram puxa muito Isso, o turismo. o turismo, né?